Olá pessoal, aqui é o Plínio do Sedup. Vim trazer mais uma dica bem interessante de design gráfico para vocês, mas hoje utilizando aqui o Illustrator e não o Photoshop como nas outras aulas que a gente já fez, tá ok? Então, para quem não sabe, o Illustrator é um programa também da Adobe, assim como o Photoshop, são irmãos e do mesmo pai, vamos dizer assim. E o Illustrator é mais para criação de vetores, criação de logotipos, criação de artes impressas, artes que vão ser maiores, é ideal que seja criado no Illustrator também, porque os vetores, quando eu aumento ele de tamanho, eu posso aumentar 10.000 vezes de tamanho, que ele não vai perder qualidade, ao contrário de uma imagem feita no Photoshop, que se eu aumentar muito ele começa a pixelar ali e ficar com a resolução ruim, tá ok? A gente vai falar mais sobre isso em outra aula, sobre essa diferença entre Photoshop e Illustrator, tá ok? Nessa aula a gente vai aprender a fazer um efeito de sombra aqui no Illustrator, utilizando duas técnicas bem interessantes. Então aqui já abri meu Illustrator, já cliquei ali no arquivo novo, ou posso vir aqui novo para criar o arquivo novo. Aqui pode ser com essa configuração 1080 por 1080, unidade pixels, uma prancheta apenas que a gente vai utilizar. E posso dar aqui um criar. Ele criou para mim um documento aqui quadrado, tá ok, em branco. Vou diminuir o zoom aqui usando Ctrl mais e Ctrl menos, você diminui o zoom ou aumenta. Então, a gente vai desenhar aqui um botão e colocar uma sombra nesse botão, como se fosse um botão de um site ou um botão de uma arte, tá ok? Um rodapézinho de uma arte ali. Então, o primeiro passo é criar o fundo do nosso botão de ação aqui. Então, vou clicar na ferramenta retângulo. Pode ser que essa ferramenta esteja com a elipse, então se você vai clicar, segurar, na hora que aparecer o submenu, você clica em retângulo. Vamos desenhar um retângulo aqui na tela, mais ou menos desse tamanho aqui. E note que ele ficou branco e com um contorno preto. A gente vai alterar essas cores agora. Eu vou vir aqui em cor de preenchimento. Posso clicar na ferramenta seleção primeiro, só para não correr o risco de clicar em algum lugar na tela e criar mais alguns retângulos aqui. Vou clicar na ferramenta seleção, clicar aqui na cor de preenchimento, colocar esse tom de vermelho aqui. Agora eu vou clicar aqui na opção de traçado, cor de traçado, e vou clicar no botão nenhum, que é esse botãozinho com uma linha vermelha aqui, traçando. Então o que eu fiz? Eu mudei o preenchimento, a cor do retângulo para vermelho, e tirei o contorno para ele ficar sem aquela bordinha ali, tá ok? Agora já vamos alinhar esse botão nosso aqui no centro da tela. Eu vou clicar em cima do botão para selecionar ele, em cima do retângulo. Vou clicar no centro na horizontal e no centro na vertical. Ele vai alinhar o meu botão aqui no centro, no exato centro da página, tá ok? Agora vamos colocar o texto. Vamos clicar aqui na ferramenta tipo, dei um clique só, vou clicar na tela e pode ver que o texto ficou bem pequenininho. A gente já vai aumentar esse texto agora. Vamos colocar aqui no tamanho de 50 pontos, acho que está bom esse tamanho. E agora já vou digitar aqui inscreva-se. Terminei de digitar, volto na ferramenta seleção, porque se eu ficar com a ferramenta tipo selecionada e vou clicando na tela, vai criando um monte de bloco de texto aqui, virando bagunça. Então terminei de digitar, cliquei na ferramenta seleção e já posso alterar a cor desse texto para branco. Beleza, o texto vai sumir mesmo, que ele está na cor branca, o fundo também é branco. Selecionei o texto, mesma coisa, no centro e no centro. Olha só, aqui é interessante a gente ficar atento para o contraste aqui, porque o fundo é vermelho, então ficou um contraste bem bacana com o texto branco. Se eu coloco aqui um texto na cor laranja, eu perco muita visibilidade, legibilidade. Então o ideal é que busque bastante contraste mesmo. Beleza, já criamos nosso botão aqui, certo? Agora vamos fazer o nosso efeito de sombra. Vou clicar no retângulo, vou lá em efeito, vou aqui em estilizar sombra. Ele vai abrir para mim o painel de sombra aqui. Então o primeiro passo é marcar a opção visualizar. Ele vai me mostrando já como é que essa sombra vai ficar, tá ok? Então aqui a opacidade, se eu quero uma sombra mais forte, olha só, vou olhando que vai diminuir. Ou se eu quero uma sombra mais fraca, que eu vou deixar em 60%. O deslocamento é quanto a minha sombra vai andar para o lado e para baixo ou para cima. Então aqui eu vou deixar 7. E o desfoque é se eu quero uma sombra mais esfumaçada ou uma sombra mais dura. Não é ideal usar uma sombra muito esfumaçada assim, porque dá a impressão de um design muito amador. Então utilizar sempre uma sombra mais
dura. Vamos deixar 3 aqui. E a cor da sombra, vou deixar na cor preta mesmo, preto. E posso dar um OK. Clico fora em qualquer lugar da tela branca e olha só, ele já criou para mim uma sombra no meu botão de ação, certo? Já deu um destaque bem bacana, deu um volume interessante pro botão, como se ele estivesse saltando da tela ali. Tá, mas depois dessa sombra pronta, eu consigo alterar ou excluir essa sombra? Sim, a gente vai clicar no retângulo, vou lá em janela, vou abrir o painel aparência. Esse painel aparência mostra tudo que foi feito no meu objeto. Lá a gente tirou o traçado, colocamos preenchimento e colocamos a sombra. Então a sombra está aqui. Se eu quiser tirar ela, eu vou só clicar no olhinho que ele vai tirar a sombra para mim. Ou eu posso clicar aqui em cima da sombra, ele vai abrir o painel de novo. Eu consigo mexer mais um pouquinho aqui na configuração. Tá ok? Beleza, só que eu vou tirar a sombra. Então essa é a primeira técnica para colocar uma sombra. Agora eu vou tirar aqui. Agora vamos para uma outra técnica para fazer uma sombra tipo como se esse botão estivesse flutuando aqui na tela, tivesse um aspecto de 3D também. Então eu vou pegar a ferramenta elipse dessa vez, ó, vou clicar, segurar, vou vir aqui em elipse, vou desenhar uma elipse bem fininha, quase uma linha mesmo, ó, bem fininha mesmo. Já vou colocar ela na cor preta. Vou pegar a ferramenta seleção, já vou alinhar também no centro da tela. Não vamos alinhar na vertical agora, senão vai ficar em cima do botão. A gente vai alinhar só aqui na horizontal. Alinhamos. Chegar um pouquinho para baixo. E agora, para deixar isso aqui com aspecto de sombra, a gente vai esfumaçar isso aqui. Então vou lá em efeito, desfoque gaussiano. Marco visualizar também. Vai me mostrar já como é que vai ficar essa sombra aqui, ó. Eu posso diminuir ou aumentar mais. Aqui eu vou colocar 8 pixels, 6 pixels. E vou dar um OK. Vou clicar de fora. Nota que está muito forte essa sombra ainda. Então eu vou clicar de novo aqui na sombra e vou diminuir só um pouquinho da opacidade. Vou colocar aqui uns 40%, 30%. E olha só. Ele fica como se o botão estivesse flutuando ali acima da sombra. Como se fosse um botão de contato ali. É uma sombra de contato com o objeto que está embaixo ali. Então é um efeito bem interessante também. Se achar que está muito fraco, pode aumentar um pouquinho a mais aqui, uns 40%. Pode distanciar um pouquinho mais essa sombra do botão. É um efeito bem interessante também. Então essa é a nossa dica de hoje, nosso tutorial de hoje. Duas maneiras de fazer esse efeito de sombra no Illustrator. Então se você gostou, deixa o like aqui no vídeo, compartilhe com seus amigos aí, salve esse post também e continue acompanhando nossas redes sociais aí. Então até mais e valeu!